Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos que estão lá fora para poder entrar, sentar, pegar suas cadeiras, para a gente começar o nosso culto especial de Páscoa, que tem como título Ao Olhar a Cruz. Convido os irmãos que estejam indo no grupo da igreja, mandando o nosso link, irmão, está indisponível porque a gente está sem internet, então vai ser gravado e postado depois. Então os irmãos que têm o costume de mandar para a família, de longe, para os amigos, amanhã provavelmente, acho que hoje ainda não vamos conseguir postar, mas amanhã já vai estar disponível o nosso culto lá no nosso site do YouTube. Amém? Vamos estar começando lendo Mateus 1, 20 e 21 e Efésios 3, 17. Diz assim: Maria dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo habite pela fé nos vossos corações. Amém? Boa noite, irmãos. Alegria em estarmos na casa do Senhor, amém? Podermos celebrar a ressurreição do nosso Rei Jesus, poder adorá-lo, poder bendizer ao nome do Senhor. Queria convidar você a ficar de pé para junto louvarmos ao Senhor pela sua graça, pela sua maravilhosa graça. Mas antes, dá um abraço em quem está do seu lado, aquele abraço apertado, aquele sorriso lindo. E diz: seja bem-vindo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Certamente Ele reservou algo especial ao seu coração. E nós o adoramos, nós o bendizemos, porque esse é o dia de celebração. Porque o nosso Rei Jesus nos salvou. Então nós podemos nos alegrar na presença do Senhor.
Jesus de ser adorado. Ele ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe vida e nos deu vida em abundância. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte diz, igreja, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, aleluia. Teu amor que não falha tomou nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres para adorá-lo, para dizer o quanto ele é maravilhoso, para celebrarmos tudo que ele tem feito por nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 28, a partir do verso 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, como ele tinha dito que aconteceria. E logo aquelas mulheres saíram apressadamente para anunciar, conforme o anjo havia dito, que Jesus havia ressuscitado, que o Senhor Jesus, como ele tinha dito, ele já estava ressuscitado. E falou: vão depressa e falem aos discípulos que o Jesus Cristo, como ele tinha dito, ressuscitou. Amém? Então nós temos que celebrar com alegria, com júbilo, porque o nosso Redentor não está morto, ele ressuscitou. E hoje é o dia que nós celebramos essa ressurreição. Amém? E ele nos leva de volta ao trono de glória, de graça do Senhor Jesus. Seu sangue só nos leva pra onde? Me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, a treva, ele já venceu. O seu amor me conquistou. Sou eterno devedor, uma dívida que o Senhor pagou no nosso lugar. O
vida. As trevas, a morte não tem poder sobre o Senhor Jesus. Seu amor me conquistou. Somos eternos devedores. Aleluia. O véu se rasgou, só a luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Aleluia! Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Só igreja, só igreja. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Mais uma vez diz. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos! Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. O Senhor nos fez um contigo para adorarmos, para bendizê-lo em todo tempo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Podemos assentar, queridos. Amém, meus irmãos. Que bênção podermos estar reunidos para cultuar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, e o texto diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meus irmãos, todos aqueles que receberam graça, misericórdia do Senhor, têm neste momento a alegria de poder... Ainda estamos em culto, vocês podem se mover, mas em silêncio. Amém? Amém. Todos aqueles que tiveram a graça de Deus manifesta sobre as suas vidas, têm a oportunidade nesse momento de dizimar, de ofertar, de trazer o melhor que tem diante do altar do Senhor. Mas pastor, eu não tenho financeiro. Traga o seu coração, traga a sua vida, traga os seus talentos, traga os seus dons diante do Senhor. Esse é o momento de dedicar bens e vidas. Se você neste momento está desprovido da oportunidade de dedicar os bens, dedique a sua vida ao Senhor enquanto nós cantamos. Amém?
Amém, meus irmãos. Convido você a ficar em pé. Pode deixar, mãe, não tem problema não. Ai, Jesus. Convido o irmão a ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, agradecendo os dízimos e ofertas. Tem alguém no nosso meio que hoje completa mais um ano de vida, aniversário, ou durante a semana completou, ou vai fazer na semana que se segue agora? Temos alguém? Marcelo, oramos por você de manhã, viu? Vamos orar por você agora presencialmente. Rafael de manhã não estava, a gente orou por ele também, mas ele não estava, agora ele tá por aí? Tá lá, ele estava com a plaquinha lá no portão. Temos mais algum irmão que faz aniversário? Thomas fez aniversário durante a semana. Vem cá, meu Marcelo, vem cá, Thomas, fica aqui do ladinho. Mais algum irmão? Rafinha está chegando. Bodas de casamento, algum irmão faz aniversário de casamento? Não temos? Vamos orar então, meus irmãos. Estenda a sua mão para cá. Senhor, neste momento, Pai querido, nós abençoamos, Pai, a vida dos teus servos e servas que estão aqui na frente, Pai. Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar abençoando, Pai querido, o Thomas, o Rafa, o Marcelo, Senhor, que completaram mais um ano de vida nessa semana, Senhor. Como são maravilhosos, Deus maravilhoso, as tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos. A tua graça é visível, Deus maravilhoso, e a sua misericórdia abundante sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que eles sintam um coração grato, alegre, feliz, Senhor, jubiloso, Deus maravilhoso, por poder completar mais um ano de vida, e que esta alegria perdure, Pai querido, para todo sempre, até a eternidade, Deus. Deus maravilhoso, nós declaramos bênção sobre eles nesta noite, em nome de Jesus. Também oramos, Pai querido, e agradecemos, Pai, pela oportunidade de dizimar e de ofertar na Tua casa, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque esta oportunidade nos traz alegria, Pai, felicidade no coração. Também oramos e agradecemos por todos aqueles que dedicaram as suas vidas, Pai, seus familiares, as suas casas, os seus lares, trabalhos, Senhor, nas Tuas mãos, Deus. Nós Te louvamos pela vida de cada amado que dedicou nesta noite, Senhor, um familiar, a sua vida, os seus talentos e os seus bens, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor, aleluia. Deus abençoe, pode sentar, feliz aniversário, tá? Esse hino que nós iremos cantar se chama Abro o Meu Coração. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos corações sempre, para que possamos praticar a Sua palavra e ser segundo a vontade do Senhor Jesus. Então, aqueles que souberem esse cântico, esteja louvando ao Senhor conosco também.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passamos a leitura bíblica agora, que se encontra em João, capítulo 19, versículos 17 e 18, Isaías 53, 5, 53, 4 e 1 Pedro 2, 24, que diz assim a palavra do Senhor: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que pudéssemos viver para a justiça. A congregação? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Todos tomaram, pois, Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o Gólgota, onde o crucificaram.
14, versículo 2 e Apocalipse 21, 4. Isaías 25 e 8 diz assim. Vamos falar todos juntos? Na casa de meu pai vou preparar-vos um lugar, ele enxugará nos seus olhos essa canção, que nós possamos pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso coração, que possamos ser canais de bênção para abrir os olhos do coração daquelas pessoas que Deus colocar em nossas mãos para abençoar. Neste lugar, Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. Ele está buscando relacionar-se com você. Se você não o conheceu antes, pode começar a conhecê-lo agora. Se você anda com Ele há muitos anos, mas está faminto por mais intimidade, isto é exatamente o que Ele está oferecendo. Talvez lhe surpreenda saber que pessoas têm orado para que durante esta apresentação a sua vida seja transformada. Se você deseja que isto aconteça, assim será. Se você quer deixar ir o passado, abrir mão de inquietar-se com o futuro e se encontrar com o Senhor neste momento, Ele está aqui. Seu Santo Espírito está esperando para lhe conduzir à majestosa presença do Senhor. Seus olhos estão abertos para vê-lo? E seu coração está aberto para recebê-lo? Enquanto o coro ora através dessa canção, estejamos abertos para ver a Deus e receber tudo o que Ele tem para cada um de nós. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor amado, te agradecer, Senhor, por este momento, Pai, que o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, para celebrar, Pai amado, o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. Ó Deus de misericórdia, mas principalmente, Senhor, celebrar, Senhor, porque o Senhor vive, e vive, Senhor,
para cuidar de nós, para nos salvar, para nos indicar o caminho a seguir, Deus amado. Ó Pai maravilhoso, que a sua luz, Pai amado, brilhe, Senhor, neste lugar, em cada coração, Senhor, dos que estão aqui, dos que vão estar, Senhor, nos ouvindo e nos vendo, Pai amado, na nossa live, em suas casas, Pai. Que cada um possa sentir, Senhor, o teu amor, esse amor maravilhoso, Pai, sem tamanho por nós, Pai. Nós não temos a dimensão, Pai amado, deste amor, Pai. Por isso te agradecemos, Senhor, porque não temos, Senhor, mais palavras, Senhor, que possam, Senhor, dizer e falar sobre o que realmente é o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus misericordioso, que o Senhor possa continuar conosco neste momento, Senhor. Que a tua luz possa seguir conosco em nossos corações, iluminando nossas vidas, Pai, para que possamos iluminar outras vidas, Senhor, e cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor nos mandou. Ir e levar a tua palavra, compartilhar do teu amor, com misericórdia, Senhor, sempre, Senhor, banhados, Senhor, e protegidos pela tua graça. É o que te oramos, sempre gratos mais uma vez por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje o pastor vai fazer diferente. As crianças vão se levantar, a tia Vitória está lá atrás, e vocês já vão saindo por ali, tá bom? Vai ter o culto infantil. Se preparem, porque hoje não é balinha. Para quem se comportar, tem outra coisa. Então, hoje vocês já vão poder ir direto para lá, com a tia Vitória, tá bom? Isso. Eita, será? Meus irmãos, a última canção que nós cantamos, nós pedimos: abre os olhos do meu coração, Senhor. Que os nossos olhos possam ser abertos nesta noite, diante da mensagem da cruz, da mensagem da salvação, da redenção das nossas vidas. Eu quero poder discorrer com os irmãos a respeito de um texto que se encontra no livro de Lucas, que vai mostrar o caminho de 2 discípulos que estavam com seus olhos tapados, logo após a morte e ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesta noite, se por algum motivo nós não estamos conseguindo ver a sua glória e o seu poder. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, meus irmãos. Amém? E o texto diz assim: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que ficava de Jerusalém 60 estádios de distância. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido nos últimos tempos. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. E os seus olhos estavam impelidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são estas que tendes um com o outro, enquanto caminham? E por que vocês estão tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm acontecido nos últimos dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão
de anjos que dizia ele estar vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então ele disse a eles: ó tolos e nécios, tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram? Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes todas as escrituras e as coisas ao seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. Mas eles constrangeram ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu a eles. E neste momento seus olhos foram abertos e eles reconheceram, e ele então desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles também, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como aconteceu no partir do pão. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque nós observamos nesta noite, através desse texto lido, Senhor, o amor do Senhor Jesus para com os seus discípulos, Pai. Nós observamos nesta noite, Deus maravilhoso, que Jesus sim, de fato ressuscitou, Senhor, e nos deseja e declara paz sobre cada um de nós. Continue a falar em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Irmão Jonathan, você pode me dar uma força? Meus irmãos, estamos pedindo nesta noite para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar a cruz e o sacrifício feito nela pelo Senhor Jesus. Estamos precisando cada dia mais que esses olhos sejam abertos, exatamente porque a cada dia que passa, mentiras, histórias falsas sobre Jesus têm se levantado. Nos nossos dias, meus irmãos, poucos são os que celebram verdadeiramente esse dia, com o coração alegre por entenderem que Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, num domingo como este, ressuscitou da sua morte. Muitos estão com os olhos tapados, meus irmãos, porque no dia de hoje nada mais se comemora do que apenas festa, presentes, chocolates, uma desculpa para reunir pessoas, festejar, beber, fumar, se prostituir. Desde sexta-feira muitas pessoas já saíram para outros lugares para curtir o feriadão. Não que isso seja proibido, querido, mas não tem um mínimo desejo e vontade no coração de entender de fato o que significa a Páscoa para nós, para o cristão, na verdade para a humanidade. Então, meus irmãos, os olhos de muitos precisam ser abertos. E nós vamos perceber nesta noite que talvez os nossos olhos, dos que estão aqui, dos que separaram esse dia hoje para cultuar, para louvar a Deus, também precise ser aberto por algum motivo. Porque talvez exista alguma falha, exista algum impedimento, existe algo no meu coração, no seu coração, que tem nos impedido de ver a graça, a misericórdia, a glória, o sacrifício de Jesus completo como Ele é.
O texto vai narrar, no capítulo 24, que logo após as mulheres irem ao túmulo da madrugada, Pedro, junto com os discípulos, vai também. Chegam lá, não encontram Jesus. As mulheres tiveram um encontro com o anjo que falou que Jesus estava vivo. E ele diz: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Essa mensagem é anunciada. Mas 2 discípulos, provavelmente um dos 70 que Jesus Cristo destinou para pregar em Jerusalém, nós já pregamos um sermão, pelo menos uns 3 esse ano, já sobre isso. Provavelmente um dos 70 que Jesus falou: vão de 2 em 2, preguem, curem, façam milagres. Provavelmente um desses 2, um deles tem o nome dito aqui, Cleopas. O outro nome não é mencionado, talvez seja uma mulher ou um jovem com idade ainda muito nova para ser considerado homem, adulto. E esses geralmente não eram contados, não tinham tanta importância naquela época, naquela cultura, para o discorrer da história. Mas talvez fosse um casal, talvez fosse um homem mais velho e outro mais novo. Mas eles estavam pelo caminho, tristes, irmãos, abatidos, no dia de alegria e júbilo. Amém. Tristes, chateados, porque eles esperavam algo do seu coração humano. Eles esperavam algo que os fizessem olhar para a cara dos seus inimigos e debochar deles. Talvez eles esperassem um Jesus que fosse se levantar do seu túmulo e castigar todos aqueles que o tinham feito sofrer. Talvez eles tivessem se lembrado, como nós lemos em Atos, quando Gamaliel fala diante ali dos maiorais da lei, que já tinham existido outros homens que tinham se levantado para pregar um certo Deus, e a partir do momento em que eles morreram, tudo aquilo tinha se dissipado. E talvez eles pensaram: será que nós fomos pegos por um golpe também? Talvez tenham se lembrado, meus irmãos, que aqueles lá que estiveram juntos no movimento de Judas e Teudas foram mortos. Talvez nós tenhamos que fugir também, porque agora Jesus morreu e até agora não ressuscitou, já é tarde. Vamos fugir. Esse movimento de fuga então gera tristeza. E a gente vai observar, meus irmãos, 4 situações que atrapalharam a visão desses discípulos. A primeira coisa que nós observamos, meus irmãos, é que eles estavam no caminho errado. Eles não estavam no caminho certo. O mesmo capítulo 24, um pouco mais à frente, Jesus vai pedir para que seus discípulos fiquem em Jerusalém. Mas eles estavam indo para um lugar chamado Emaús. Eles estavam tomando uma outra direção. Eles não estavam, essa ordem ainda não tinha sido dada por Jesus, porque Jesus dá isso lá na frente. Só que Jesus ensinou durante 3 anos que após a sua morte era para eles estarem juntos, porque ele ressuscitaria e diria o que fazer. Mas eles vão para um outro lugar. Emaús ficava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade que o significado do seu nome é lugar de águas quentes, de fontes termais.
Alguns chamavam de lugar de cura, por causa das águas. E eles estavam indo em direção a outro lugar. Jerusalém significa lugar de paz. É para eles estarem no lugar de paz onde Jesus estava, meus irmãos. Mas eles estavam tomando outra direção. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história, o Senhor quer que nós estejamos em um lugar. O Senhor nos dá direções. O Senhor nos mostra o que fazer, nos diz o que fazer. Meus irmãos, a palavra do Senhor tem sido pregada após a sua morte há mais de 2000 anos. O Senhor tem falado para nós diariamente através da palavra da Bíblia. Fiquem aos meus pés, fiquem comigo, caminhem comigo. E muitos de nós temos tomado a decisão de ir para um lugar diferente, para um lugar onde Jesus não está, para um lugar onde o amor do Senhor não está, porque nesse lugar tem imperado o pecado e qualquer outra situação que não está ligada a Deus. Muitos estão, meus irmãos, e como eu falei, às vezes a palavra é para os discípulos, os servos. Muitos estão caminhando perto do caminho, mas não estão no caminho. Estão em volta, estão rodando por perto, mas não estão no caminho, irmãos. Passam anos e anos e anos indo à igreja, separando dias para ir a um culto, rodando em volta do caminho, mas não estão dentro do caminho. Aquele que não está no caminho, meu irmão, caminha triste, anda triste. Diz o texto que quando Jesus chega a eles, pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão caminhando chateados, bravos e tristes assim? Aquele que não caminha com Cristo, que não caminha verdadeiramente com o Senhor, meus irmãos, tem uma vida triste, não encontra alegria em nada, paz em nada, nada nunca está bom, conquista nenhuma está boa. O trabalho não está bom, a família não está bom, a igreja não está boa, a palavra não está boa, o louvor não está bom, o mundo não está bom, nada está bom. Mas é porque ele não está no caminho, ele não está na direção certa. Ele está tomando seus próprios rumos e direções, sem a direção de Deus. Eles estavam saindo do lugar de paz, que era Jerusalém, o lugar da promessa de Jesus Cristo, meus irmãos, para ir para um lugar onde eles achavam que ia encontrar descanso, refrigério, fuga. Quando estamos no caminho errado, nós começamos a mentir para nós mesmos, e inventar desculpas para nós mesmos, e inventar histórias para nós mesmos. Lá vai ser melhor, lá eu não vou ter tal problema, lá não vai ter tal perseguição, lá eu vou ter mais tempo, mais descanso. E a cada desculpa, nos distanciamos mais do Senhor. Os olhos deles estavam tapados porque caminhavam no caminho errado. Estavam tapados, meus irmãos, porque de fato eles não conheciam Jesus. O texto vai dizer que eles eram discípulos. São tão importantes que Jesus vai atrás deles. Mas eles não tinham compreendido a mensagem. Eles não tinham compreendido o que Cristo tinha ensinado durante todo aquele tempo. No versículo 17, meus irmãos, Jesus olha para eles e diz
Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais? Por que vocês estão tristes? E um deles, cujo nome é Cleopas, respondendo disse: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém? E não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E Jesus disse-lhes: Pergunta quais coisas? E eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em feitos e em palavras diante de Deus e diante do todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Existem dois erros graves aqui neste exemplo destes homens. Primeira coisa, eles tinham caminhado com o Mestre, eles tinham caminhado com Jesus, o Filho de Deus. Meu irmão, não tenha dúvida que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que viveu nessa terra para dar a vida por mim e por você, porque nós não teríamos condição de nos entregarmos diante de Deus e termos os nossos pecados perdoados, meus irmãos. Jesus não é um profeta. Jesus não é um homem sábio. Jesus não é um homem de inteligência, não é um curandeiro. Jesus não é Elias, não é Pedro, não é João. Jesus não era apóstolo, Jesus não era discípulo. Jesus era Deus. É Deus. Isso vai mostrar que eles não conheciam de fato o seu mestre. Meus irmãos, quanto de nós temos dúvidas de quem é Jesus, do confiar no Senhor, do nos lançarmos diante de Deus. Passamos Páscoa após Páscoa celebrando este momento, mas sem abrir o coração de fato para Ele, sem abrir o coração verdadeiramente para Cristo e experimentar Deus dentro de nós, em nossos corações. A segunda coisa muito errada aqui, meus irmãos, é porque eles vão olhar para Jesus, para o Mestre, meus irmãos, e vão dizer assim: e olha, esse Jesus foi entregue pelos nossos governantes e eles o mataram. Meus irmãos, Jesus não foi assassinado, Jesus não foi morto, Jesus se entregou. Aleluia. Jesus, meu irmão, não foi condenado porque alguém colocou culpa sobre ele. Jesus não morreu na cruz, meu irmão, porque um soldado furou ele, não. Jesus não morreu na cruz e não morreu pela dor, não morreu pelo chicote, por nada disso. Ele não foi assassinado. Mão humana não pode tirar a vida de Deus, meu irmão, de Jesus. Ele se entrega, querido. Você compreende isso? A entrega voluntária, irmão, a querer, a amor, a renúncia. Jesus não foi morto, Jesus se entregou. Um sacrifício eficaz, uma entrega verdadeira, completa, por mim e por você. Os discípulos não tinham entendido ainda, estavam com os olhos tapados, irmãos. Peça ao Senhor se nessa noite, por algum motivo, você não está vendo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você não está vendo o que Deus tem feito na vida daqueles que estão ao seu redor. Peça para que Ele tire as escamas dos seus olhos. Peça para que Ele destape aquilo que você não está conseguindo ver. Eles também, meus irmãos, não se conheciam. Você sabe que às vezes nós olhamos para nós mesmos e não nos vemos como nós somos? Tem uns que têm o problema da autocomiseração e se olham como o pior lixo do mundo.
E tem uns que têm o problema da soberba e se olham como a maior riqueza desta terra. Os discípulos, meus irmãos, eles estão caminhando. E eles mostram aqui quando dizem que os chefes dos sacerdotes e as autoridades crucificaram Jesus. E eles ainda não tinham entendido que Jesus morreria pelos pecados deles, da humanidade. João Calvino tem uma frase onde ele diz assim: a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. A nossa dignidade está quando nós olhamos para nós e vemos que nós somos indignos da morte, do sacrifício de Jesus, mas em seu amor, Ele decide se sacrificar. Eles olham para Jesus e falam: olha, os maiorais crucificaram e tal, aquela coisa toda, e olha, esse Senhor Jesus foi morto por eles, né? Porque, quer ver, eu tenho aqui a partir do versículo 20, e os principais dos sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles acharam que Jesus Cristo tinha morrido para remir Israel, irmãos. Eles acharam que Jesus Cristo anunciou tudo que anunciou para fazer Israel potência, mão forte, para libertá-los do domínio dos romanos, para levantar um motim, para levantar uma guerra, para levantar soldados. Eles não tinham entendido a condição de pecadores, que Jesus tinha morrido pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelas suas dores, por tudo aquilo que os afligia na condição de ser humano. É necessário, meus irmãos, olhar para dentro de nós e nos reconhecermos, nos situarmos diante de Deus. Você tem sim muito valor, e o Senhor deseja a sua alma, mas a minha e a sua alma, abarrotadas de pecados, sem arrependimento, não tem valor nenhum. O Senhor quer uma alma arrependida, o Senhor quer uma alma lavada pelo seu sangue, o Senhor quer uma alma limpa, entregue a Ele. E enquanto não fizermos isso, meus irmãos, estamos na condição de pecadores indignos diante de Deus. Estavam no caminho errado, não conheciam o próprio Cristo, não se reconheciam diante do Senhor. Estavam, meus irmãos, decepcionados. Aqueles homens depositaram a sua confiança numa promessa que de fato eles não entenderam. Meus irmãos, quantas pessoas não entenderam o que Jesus veio fazer nessa terra? Quantas pessoas estão indo para a igreja atrás de milagres? Quantas pessoas estão indo às igrejas atrás de dinheiro? Quantas pessoas estão indo na igreja, meus irmãos, atrás da solução para o seu casamento, que parece estar falido? Quantas pessoas estão indo na igreja, meus irmãos, atrás de um sucesso para o seu empreendimento? Quantas pessoas estão indo para a igreja atrás de relacionamento? Quantas pessoas estão indo para a igreja atrás de status? Eles se decepcionaram com Jesus porque eles queriam algo que Jesus não prometeu. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Jesus prometeu remissão dos pecados. Jesus prometeu eternidade, meus irmãos. Jesus não tinha prometido domínio sobre o povo de Roma, sobre os romanos. Jesus não tinha prometido um Israel guerreiro. Jesus não tinha prometido palácios, riquezas, terras e posses.
Jesus tinha prometido o seu amor. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e destape os nossos olhos, porque muitos têm vindo atrás de Jesus pelos milagres, querem os milagres, desejam os milagres, mas não o Deus dos milagres, porque esse Deus é poderoso, é soberano, e Ele faz conforme o apraz. E muitas vezes nós não estamos prontos para essa discussão, né? Como assim Deus vai fazer o que Ele quer e não o que eu quero? Como assim Deus vai fazer o que Ele deseja e não o que eu estou orando? Não o que eu estou pedindo? Jesus na cruz não demonstra fraqueza, irmãos. Jesus na cruz não demonstra que Ele pode ser subjugado pelos nossos desejos egoístas. Jesus na cruz demonstra força, poder, autoridade, governo. Temos que parar de ficar decepcionados com Deus quando algo não sai do jeito que queremos. Temos que parar de ficar decepcionados, meus irmãos, com Jesus, quando não sai da forma que planejamos, que escrevemos, que pedimos. Porque o Senhor, meus irmãos, é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus criador do céu e da terra, o detentor de todo o poder. A caminhada continua, irmãos. E pelo caminho eles explicam isso, aquilo, aquele outro. Só que há algo muito importante nessa caminhada, queridos. Quem vai atrás dos discípulos? O Senhor Jesus. Quem chega até eles, meus irmãos, o Senhor Jesus, mesmo após a sua morte e ressurreição, está Cristo, está Deus, o Espírito Santo indo atrás de nós primeiro, nos amando primeiro. E no meio da decepção, no meio da tristeza, no meio do lamento, no meio da raiva, da falta de entendimento, de percepção de quem eles eram, de percepção de quem Deus era, Jesus olha e pergunta: por que vocês estão tristes? Por que, meus irmãos, nós estamos tristes diante de tanta glória e misericórdia do Senhor? Por que nós estamos tristes, meus irmãos, e reclamando tanto diante de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas? O próprio Senhor Jesus fala com eles, chega a os chamar de tolos, nécios. Por que vocês não entendem? Vocês citaram os profetas e o que eles disseram? Que eu seria o Messias, né? Que o Messias viria, no caso, ele ainda não tinha se declarado. Fala de Moisés, fala dos patriarcas, fala de toda a Bíblia até aqueles dias. 2h30 de conversa no caminho, 12 quilômetros. Jesus Cristo então faz com que fosse mais longe. E então aqueles dois discípulos sentem-se constrangidos, porque aprenderam tanto, e convidam Jesus a ficar. Meus irmãos, se você convidar o Senhor Jesus a ficar nesta noite, no seu coração, algo vai ser curado aí. Se você convidar o Senhor Jesus, não permitir que Ele passe, mas que Ele fique, você vai ser curado, e neste momento a cura, irmãos. O texto vai dizer então, a partir aqui do versículo 28, e aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como que ia mais longe, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles, e aconteceu
que estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou e o partiu, meus irmãos. A restauração dos discípulos veio através do amor de Jesus durante o caminho de Emaús, meus irmãos. A restauração daqueles homens veio através do amor do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é amor. A restauração do Senhor Jesus em nossas vidas é amor. A dignidade que o Senhor traz de volta aos nossos corações é amor. O amor restaura. O amor redime. O amor levanta aquele que está abatido no monturo. O amor levanta, meu irmão, o viciado do pó. O amor restaura os casamentos. O amor traz vida nova para mim e para você. E neste final de tarde, há 2000 anos atrás, esses 2 discípulos foram restaurados. Porque no momento em que Cristo parte o pão, eles se lembram do momento em que Jesus já tinha feito isso. E os seus olhos se abrem. Se você convidar o Senhor Jesus para ficar nesta noite na sua vida, seus olhos vão se abrir. Se você convidar o Senhor Jesus para habitar no seu coração nesta noite, se você falar: Senhor, eu quero continuar caminhando contigo, para onde o Senhor me levar, os teus olhos vão ser abertos. Mas você precisa convidar, querido. Você precisa querer. Os 2 discípulos, movidos de alegria, de um sentimento, meus irmãos, eu imagino que de choro, de constrangimento, olha um para o outro e fala assim: por acaso, enquanto ele nos falava no caminho, não ardia o nosso coração? O nosso coração não queimava, não doía, porque tudo aquilo que ele falava era verdade, mas os nossos olhos não se abriam. Tem gente que vem ano após ano e o seu coração queima, o seu coração arde diante da palavra, diante de Deus, diante dos louvores, mas os olhos estão fechados, mas a mente está fechada, os dentes estão cerrados, a tristeza, a raiva, e não se permite que o Senhor faça a obra que precisa ser feita. Se por acaso arde o seu coração, meu irmão, se por acaso queima o teu coração diante da verdade da cruz, do sacrifício de Jesus, permita que Ele mude a sua vida, meu irmão. Estes 2 homens retornam para Jerusalém alegres, felizes. Vamos voltar para contar o que vimos. Note que quando Jesus pergunta para eles, querido, qual é a notícia que vocês estão falando aí? Porque eles indagam Jesus: você é estrangeiro aqui? Você não está vendo tudo isso que está acontecendo em Jerusalém? Jesus dá uma nova oportunidade, mas o que é? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a notícia não era mais da morte, a notícia era do quê? Da ressurreição. Desde manhã, desde a madrugada, o povo já estava falando: o corpo não está mais lá, o soldado não sabe para onde está, o anjo já avisou que ressuscitou, meu irmão. Eles estão atrasados diante da notícia. Jesus já estava dizendo: tem outra notícia. Meus queridos, Jesus ressuscitou, essa é a notícia. Jesus está vivo, é a notícia do dia de hoje. Jesus, meus queridos, foi ao inferno e tomou aquela chave da morte, e a vida está em suas mãos, essa é a notícia.
E quando eles chegam lá felizes, vamos contar o que vimos. Pedro e as mulheres já estão falando: nós também vimos. Aleluias! E Jesus se declara: paz seja convosco, meus filhos. Que a paz invada o seu coração. Que a paz que vocês nunca compreenderam, nunca tiveram na vida, preenche os seus corações. Hoje, meus irmãos, nós celebramos o dia da paz. Havia guerra e inimizade entre o homem e Deus. Havia separação. E o Senhor instituiu paz. E o Senhor declarou paz. E Ele fez um novo pacto e uma nova aliança. E nesse novo pacto e nossa nova aliança, eu e você estamos assim com Deus. Que a paz seja convosco, irmãos. A paz que somente Jesus pode dar. Que os nossos olhos se abram diante da mensagem da cruz. Nós acabamos de observar que até para aqueles que caminham com Cristo, às vezes há dia de dúvida, de tristeza, de lamento. Mas Jesus, em momento algum, desampara os seus. Eu quero convidar você nesta noite, querido, a tomar uma decisão na sua vida. E esse é o meu papel como pastor, um deles. Perguntar a você, diante de tudo que nós já sabemos. Eu poderia estar falando sobre esse sacrifício de Jesus, sobre a cruz, sobre as chicotadas, sobre os tapas, sobre a humilhação. Mas eu e você já sabemos sobre isso. Muitos têm dificuldade de entender a restauração. Nesta noite o Senhor deseja restaurar o seu coração, abrir os seus olhos, te colocar no caminho certo, te fazer entender quem é você, quem sou eu, e se declarar, se mostrar, se descortinar a você. Se você deseja nesta noite aceitar o Senhor Jesus em seu coração, se você compreendeu que talvez esteja caminhando ao lado do caminho, mas não no caminho, se você está entendendo que o Senhor tem te dado uma direção e você tem ido para outro lugar, que você tem fugido de Deus por seja lá qual for o motivo, mas entendeu que é necessário voltar, mudar, tomar uma nova direção, nós vamos estar cantando, e você vai ter a oportunidade de orar. Ora você aí no seu lugar, fala com Deus, fala: Pai, a Tua palavra tem queimado em meu coração, eu talvez tenha entendido errado, Senhor, mas o Senhor vai me ensinar o caminho certo. Peça ao Senhor coragem, determinação para tomar uma postura nessa noite. E daqui a pouquinho eu quero orar por você. Ore, fale com o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou.
Te louvamos, Pai, porque reconhecemos, Deus maravilhoso, e declaramos, Pai, que o Teu amor venceu, Pai. Que o Teu amor, Pai querido, venceu a morte, Pai. Que o Teu amor nos trouxe vida, Deus. Pai querido, Te adoramos e Te louvamos, Pai, porque está diante de nós nesta noite a oportunidade, Pai querido, da decisão, do caminhar contigo, do ter uma vida direcionada pelo Senhor, Pai. E nós Te louvamos porque dia após dia nesta casa, nesta igreja, Pai, pessoas têm se decidido, Pai, entregar as suas vidas ao Senhor. E nós clamamos, Deus maravilhoso, que nesta noite o agir do Teu Espírito Santo, Pai, que Tu nos leve à mesma direção, Pai, a do arrependimento, a da mudança de vida, Senhor. Pai querido, se nesta noite existem corações que precisam ser curados, Pai, curados dos seus pecados, das suas falhas, Pai, que precisam tomar decisão diante do Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, fala, convence, Senhor. Não há convencimento em minhas palavras, Pai, não há convencimento no que cantamos, Senhor, só há convencimento através do Teu Espírito Santo, Deus. Somente o Teu Espírito Santo pode convencer os nossos corações. Então, Espírito Santo, esteja em liberdade nesta noite, Pai. Passeie em nosso meio, fala em nossos corações, toca onde dói, Senhor. Cura, Senhor, aonde há doença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu querido, se nesta noite você deseja ter uma caminhada com o Senhor, se nesta noite você deseja aceitar o Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, meu irmão, você já caminhou com o Senhor, você já teve uma experiência com Ele, mas por algum motivo, por alguma decepção, você começou a ir em direção a Emaús, você começou a ir em direção a outro caminho, a um lugar que o Senhor não quer que você vá e esteja. E você precisa retornar ao lugar de paz. O convite está feito nesta noite. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus em seu coração e experimentar esta alegria que nós tanto falamos, e experimentar, meu irmão, esta caminhada prazerosa, alegre e feliz diante do Senhor, o convite também está feito, queridos. Se você deseja aceitar o Senhor, levante a sua mão aí onde você está. Nós vamos estar orando por você. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, também o mesmo gesto. Levante a sua mão onde você está, que nós queremos orar pela sua vida. Queremos nos alegrar com você, meu irmão, com a sua decisão, pois nós compreendemos que não há decisão melhor. Nós entendemos que não há caminho melhor. Nós entendemos que não há felicidade melhor, meu querido, do que a de caminhar com o Senhor Jesus. Existe alguém nesta noite que deseja aceitar ao Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante uma de suas mãos. Não temos igreja? Nos alegramos da mesma maneira. Fique em pé e cante conosco. Queremos declarar que o nosso Deus, meus irmãos, Ele é exaltado para todos sempre. Eu quero que você declare com a sua boca, meu irmão, que Ele vive, meu irmão.
irmão. Oh, aleluia, Senhor. Oh, levante a sua mão, meu querido, e declare nesta noite, com a sua mão erguida, declare ao Senhor: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh, aleluias. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Oh, o Cordeiro de Deus venceu a morte, meu irmão. O Cordeiro de Deus nos deu a vida. Por isso cantamos aleluias, 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 Senhor, aleluias, Deus, aleluias, aleluias, Senhor. Oh, aleluias. O Cordeiro venceu. Aleluias. Aleluias, meus irmãos. É o que celebramos desta noite, querido. A vida em Jesus. É o que celebramos, meus irmãos. É por isso que choramos. É por isso que sorrimos. É por isso que cantamos, meus irmãos. Porque Cristo venceu. Porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo nos deu a vida. Porque no seu sacrifício nós temos paz. Nós temos liberdade. Cante mais uma vez, meu irmão. Cante mais uma vez. Pode se assentar, meu irmão. Meus irmãos, não tem como não nos alegrarmos. Toda lágrima dessa noite é gratidão, irmãos, é alegria. É alegria pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela salvação que Ele nos concede. Não permita que a sua vida tome rumos, caminhos que te levem para longe de Jesus. Não permita, não permita. Muitas coisas vão tentar te tirar deste caminho. Decepções com pastores, decepções com irmãos, decepções com a família, decepções com você mesmo. Não permita que as decepções te afastem de Jesus. Não há caminho melhor, não há lágrima melhor do que aquela que derramamos aos pés do Senhor. Não há grito de júbilo melhor do que aquele que damos ao Senhor. Não há felicidade maior do que servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando esse momento de culto, celebrando a Deus e agradecendo ao Senhor por mais um domingo. Esse domingo, de forma especial, a Páscoa. Mas todos os dias é dia de celebrarmos a vida que o Senhor tem nos dado.
você tem a oportunidade de ir para sua casa como uma pessoa diferente, que tomou decisões para a sua vida que vão te direcionar para caminhos diferentes. Mantenha-se firme no compromisso que você fez nesta noite. Mantenha-se firme no propósito que você decidiu diante do Senhor nesta noite. Não vai ser fácil, não é fácil, mas procure caminhar com o Senhor. Todo momento é dia de arrependimento, e todo momento é dia de perdão, porque o perdão é dado pelo Senhor. Quero finalizar com uma frase que tenho dito muito à igreja: ninguém morre e vai para o inferno por causa dos seus pecados. Nós morremos e vamos para o inferno por não aceitar Jesus em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vou estar à porta para cumprimentar o amado irmão. Nós temos cantina, passe ali, abençoe a igreja, o campo missionário. Enquanto isso nós vamos estar cantando. Mandaça, perdão. Eu dou esse momento para você agradecer os irmãos do coro, né? Tantos irmãos que participaram, tantos dias de ensaio, dias aí sem comer, sem tomar café, saindo tarde. Mãe, por favor, agradeça. Natal foi eu, agora a Páscoa foi você, né? O amor de Deus é sensacional, irmãos. Quando a gente percebe que a gente cumpre a nossa missão, a lágrima escorre. Muito obrigada a todos que se dedicaram. É muito trabalho. Não vão embora antes da gente chegar a tirar nossa foto. Noite sem dormir. Mas é isso. Tudo para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, se você deseja fazer parte do coro, este lugar aqui é para todos vocês. Não existem pessoas preferidas para estarem aqui. Não existe. Se você quer fazer parte desse coro, fale com a irmã Daça. Fale com ela mesmo, tá? Ela vai te direcionar os dias dos ensaios, as coisas que vocês vão fazer, tá bom? O que é que nós precisamos para estar cantando aqui? É claro que existem algumas regras. Você precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, tá bom? Pastor, eu ainda não sou batizado, eu quero me batizar, eu quero caminhar, deseja, meu irmão, vamos estar conversando. Vem fazer parte da IBD com a gente, para reingresso de novos membros. Você já vai poder estar participando, desde que eu tenha um conhecimento do seu desejo de estar servindo ao Senhor verdadeiramente. Todos nesta igreja, um sonho, isso aqui, não vou dizer vazio, porque assim, nosso objetivo é que sempre esteja cheio, né? De visitantes, e vocês todos aqui cantando, um grande coral. Então, se você deseja, fale com a irmã Daça. Existem muitas áreas para você atuar, cantando, tocando, né? Louvando ao Senhor, apresentando, teatro. São muitas áreas, meus irmãos. E a igreja está de portas abertas para que você possa servir ao Senhor aqui. Amém? Vamos cantar? Ah, verdade. Ei, o pastor fica querendo terminar, né? Porque... Irmão Jonathan, por favor. Irmã Geisa. Vocês vão entender por quê, meus irmãos. Irmã Geizinha, a hora que ela levantar ali, vocês já vão ver um barrigão lindo. Ah, irmão Jonathan está aqui. Vem cá, meu irmão. Não espirra não, irmã. Segura. Vem cá, Jonathan. Não pode chorar. Meus irmãos, amanhã está vindo ao mundo o Davi Luiz. O Davi Luiz. Que horas? Das 6 da manhã? Eita glória! 6 horas da manhã.
Nós vamos estar orando, né? Para que Deus abençoe esta hora, este momento. Que o Senhor esteja ali com a mão do médico, do anestesista, dos enfermeiros, de todos aqueles que estão ali cuidando dos procedimentos. Que a presença do Senhor, né? Que não, ela será presente ali, o Senhor será presente naquele momento. E nós já vamos agradecê-lo, pedindo ao Senhor que corra tudo bem neste dia. Amém? Feche seus olhos, meus irmãos. Deus, muito obrigado, Pai querido, pela vida, Senhor, do irmão Jonathan, da irmã Geisa, Pai, e do Davi Luiz, Senhor. Pois muito em breve nós teremos ele aqui diante de nós, veremos o seu rostinho, Pai querido, a perfeição do Senhor, Pai, através da vida do Davi Luiz, Pai. Deus maravilhoso, abençoa o dia de amanhã, os médicos, Pai querido, os anestesistas, os enfermeiros, Pai, que todos aqueles que estão sendo destinados para esse momento de cirurgia, pós-cirurgia, Senhor, Pai querido, sejam guiados pelas Tuas mãos, Pai, que o Senhor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o que supre todas as nossas necessidades, seja presente ali naquele momento, Pai, e que a Tua serva tenha uma boa recuperação, que o Davi Luiz, Senhor, seja uma criança, um bebê cheio de saúde, de vigor, Pai querido. É a nossa oração, Pai querido, cuida do coração do papai, da mamãe, Deus maravilhoso, e que todas as portas se abram para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor, aleluias. Madaça, Silvani. Eu não mereço, mas o